Blog Talk Radio. Boa noite, meus amigos. Estamos aqui de volta. Como sempre, começamos invocando a Santíssima Virgem Maria, o Santo Padre Pio de Pietrelcina, para que roguem a Deus que nenhuma injustiça se cometa nesse programa. Queria lembrar a vocês, o curso de Filosofia da Ciência será proferido por mim aqui em Colonial Heights, Virgínia, de 10 a 15 de maio. Contato para informações com o senhor Eduí. Telefone 041 9974 4443 ou 041 3527 0987. Também chamar a atenção de vocês para o curso de inglês para estudantes de filosofia, que está sendo proferido pela professora Margarita Noyes na página www.seminariodefilosofia.org, com aulas às quintas-feiras. O pessoal está gostando muito do curso e ainda há tempo para novas inscrições. Também no site www.seminariodefilosofia.org vocês podem encontrar um novo vídeo do mês de março sobre o tema de literatura no Brasil hoje. Muito bem. Aqui esta semana aconteceu uma coisa extraordinária. O presidente da Colômbia, Álvaro Uribe, escreveu uma carta pessoal à nossa amiga Graça Salgueiro, agradecendo pelo seu admirável trabalho jornalístico, pelo qual, aliás, ela não recebe um tostão furado. Isso é que é a situação extremamente original do Brasil, para dizer o mínimo, que só existe jornalismo em blogs que são feitos de graça por abnegados como Graça Salgueiro, Heitor de Paula e este que vos fala. Tá certo? Jornalismo na grande mídia não existe mais nenhum. Não é exagero, isso não é exagero, não é força de expressão, não é figura de linguagem, não é nada. Não há mesmo, gente, mesmo, não há a mais mínima preocupação de acompanhar os fatos. Tudo que tem saído na grande mídia é, vamos dizer, uma seleção deliberada para fins de controle social, para fins de produzir certos resultados. E a grande mídia virou exclusivamente instrumento de manipulação. Claro que sempre se usou a mídia para manipulação, mas agora ela não é mais nada. Todo vamos dizer, o aspecto jornalístico que pudesse restar, ele já não existe nem mesmo como pretexto, nem mesmo como disfarce. É uma coisa medonha o que está acontecendo no jornalismo, uma coisa criminosa. Esse negócio que saiu comentado outro dia no Reinaldo Azevedo, que o senador Demóstenes Torres, ao lembrar a participação de traficantes africanos no tráfico de escravos, foi acusado do seguinte pela Folha de São Paulo, que já lá, Demóstenes acusa os negros de serem culpados pela escravidão. Peraí. Que história é essa de os negros? Ele não pode ser acusado dos negros de escravos, porque o sujeito não tem como ser escravo e senhor de escravos ao mesmo tempo. Isso não faz o menor sentido. É isso. O que o Demóstenes disse, que é uma coisa que hoje está mais do que comprovada. Existem dezenas de trabalhos do mais alto rigor científico, feito por historiadores ilustres, que mostram o seguinte. Primeiro, o tráfico interno de escravos na África foi muito maior do que tudo aquilo que veio para o Ocidente. Por quê? A exportação de escravos para o Ocidente era só um fragmento do comércio total. Eles tinham a escravidão interna, quer dizer, caras que eram vendidos, aprisionados e vendidos dentro da própria África. Eles tinham exportação para o mundo islâmico, que era enorme, para os países islâmicos, e tinha, finalmente, a exportação para o Ocidente. Isso quer dizer que o famoso escravizador branco jamais escravizou ninguém. Ele saía lá e comprava o que já era escravo. E, vamos dizer, o comércio ocidental, português de escravos africanos era um fragmento do todo. Só que tem o seguinte detalhe, meus filhos. A escravidão, a compra de escravos para o Ocidente, para a Europa e as Américas, começou depois de 1500, tá certo? Ao passo que a escravidão muçulmana já vinha desde o século VIII. E pior, a escravidão muçulmana não começou
escravizando africanos? Começou escravizando europeus, quer dizer, foram milhões de pessoas, milhões de brancos que foram mandados para servir como escravos nos países muçulmanos, onde você tinha ali feitores negros africanos e proprietários africanos também de escravos. E os brancos começaram a ser escravizados pelos muçulmanos, entre os quais negros, 7 séculos antes de que começasse o transporte de escravos africanos para o Ocidente. De modo que você responsabilizar o branco por isso é um crime, é uma monstruosidade. Agora, hoje em dia, você simplesmente tentar restaurar os fatos, né? Você mencionar a facção, você já virou crime. E pior, que te atribui intenções que você jamais poderia ter, como essa de que você queria jogar a população negra, né, contra o senador Demóstenes Torres porque ele mencionou um fato histórico. Quer dizer, mas é esse negócio, veja, é evidente que havia escravidão negra na África, não era o mesmo grupo negro que escravizava e era escravizado. Você tinha impérios enormes ali que invadiam, então, as pequenas aldeias, pequenas culturas e escravizavam pessoas, como acontecia aí também entre os maias e os astecas na América, que escravizavam e, aliás, matavam, né, pessoas de tribos menores em torno. Agora, quando a Folha coloca numa manchete, senador responsabiliza os negros, é a mesma coisa que ele dizer que ele está culpando os escravos por serem escravos. É uma coisa de uma malícia. O Reinaldo Azevedo diz que a matéria é intelectualmente e jornalisticamente criminosa. Olha, Reinaldo, você está sendo muito educado com esses filhos da puta. Isso não é um crime intelectual, isso é um crime material. Isso é um crime de calúnia. Está atribuindo ao senador um crime que ele não cometeu. E o lugar de quem cometeu esse verdadeiro crime de calúnia é na cadeia. O senhor Otávio Frias tem que ir para a cadeia por causa disto. O lugar de quem faz isso é na cadeia, porra. Além de pagar os danos morais correspondentes. Quer dizer, a Folha de São Paulo vive fazendo isso. Você quer ver uma coisa? A Folha está sempre pronta a celebrar os grandes feitos do terrorismo internacional. Então está fazendo um barulho desgraçado em torno de um espião jordaniano que infiltrou na CIA e enganou todo mundo. Então, saiu não uma matéria, saiu várias. Lembre-se do que eu disse da espiral do silêncio. A notícia não vale pela sua publicação, mas pela sua repetição e pela sua exploração continuada. Quando você vê que a matéria sai uma vez só, não quer dizer nada. Agora, quando ela sai, depois no dia seguinte tem uma continuação, e tem outro, e tem um artigo comentando, opa, aí começou a ficar importante. É isto que fica na memória popular. É essa técnica da espiral do silêncio. Quer dizer, uma coisa sempre repetida, sempre falando sob diversos ângulos para disfarçar a repetição, né, ao passo que uma outra é noticiada uma única vez, discretamente, ou então não é noticiada de maneira alguma. Então, comparem. De um lado, teve um espião jordaniano que entrou na CIA. Falando, infiltração de espião no serviço de espionagem do adversário é a coisa mais banal do mundo. Acontece todo dia. Então, por que fazer esse forrobodó todo em cima? Só para celebrar a vitória do terrorismo, que essa turma da Folha adora terrorista, adora bandido, adora tudo que não presta e faz propaganda dessa gente. Agora, na mesma semana, veio a divulgação de uma notícia, esta sim, espetacular, que o filho de um dos fundadores da Al-Qaeda era espião israelense. Isso foi divulgado na mesma semana. A Folha disse alguma coisa? Ah, não. Celebrar, vamos dizer, um feito da espionagem israelense não pode, é proibido. Você tem que glorificar terrorista. Os filhos da puta estão lá para isso, meu Deus do céu. E quer que eu respeite? Como é que eu posso respeitar uma coisa dessa? Não faz o menor sentido. Agora, essa semana, a mesma semana, a própria Folha noticia. De vez em quando até noticia, por exemplo, ataque de muçulmano a cristão deixa 500 mortos na Nigéria. Vejam, verifiquem se vai haver alguma exploração. Verifiquem se vai ter 2, 3, 4, 10 matérias sobre isso aí. Nada. Agora, quando acontecem coisas fictícias, tá certo? Como aquela famosa suposta destruição de uma aldeia de palestinos pelo exército israelense, que depois se viu que a coisa não aconteceu de maneira alguma, aí você tem 30, 40 noticiários, a coisa
repercute, é comentada, é estudada, é falada e vira um slogan. Vira um lugar comum. Então você pode sempre alegar aquilo. Você quer ver um lugar comum? O pessoal diz, Estados Unidos invadiram o Iraque por causa do petróleo. Ora, meu Deus do céu. As companhias de petróleo foram todas contra a guerra. Todas, todas, todas. Elas não queriam nada a ver com aquilo. E pior, não ganharam um tostão com esse negócio até hoje. Mas todo mundo acredita, porque a coisa foi repetida uma vez, duas vezes, três vezes. Depois de umas 30 vezes, meu filho, a coisa virou um dogma. Virou uma verdade estabelecida da qual só malucos podem duvidar. Tanto que quando a gente fala isso, olha, isso aqui está no livro do Richard Miniter, Disinformation. Né? Dê uma olhada lá. Outra coisa, também, não havia armas de destruição em massa no Iraque. Então, quer dizer, porque uma busca não encontrou armas de destruição em massa, né? A coisa é repetida 50 vezes e que nunca se encontrou. O Richard Miniter dá lá a lista inteira das armas de destruição em massa que foram encontradas no Iraque. Só que isso nunca sai na mídia. Aqui nos Estados Unidos, até sai, porque você tem algumas publicações que não seguem essa linha, porque você tem esse milagre do rádio americano, que fura todas as barreiras de silêncio. Mas no Brasil não tem nada. No Brasil só tem esses blogs que nem o da Graça Salgueiro, do Heitor de Paula. Então, aqui. Por isso mesmo está aqui. Escreve o Álvaro Uribe. Estimada doutora Graça. Ele escreve Grácia, olha só. Grácia Salgueiro. Felicito pelo olhar integral que a senhora tem lançado sobre a política da segurança democrática. É muito importante que a opinião pública internacional conte com a informação que, de maneira valorosa, profunda e crítica, a senhora desenvolve no seu blog Nota Latina sobre temas tão sensíveis para a região. Ele jamais poderia dizer a mesma coisa da Folha de São Paulo. Agora tá aí, esse merda desse Otávio Frias está bilionário, tá certo? Vendendo mentira. E vocês compram. Por que compram a Folha de São Paulo? Por que não acionam esse jornal pela Lei de Proteção ao Consumidor? Deveria haver milhares de processos contra a Folha, contra o Globo, contra o Estadão, tá certo? Por omissão de notícias importantíssimas. Eu não vou lembrar para vocês pela bilionésima vez que essa turma durante 16 anos escondeu sistematicamente o Foro de São Paulo. Eu afirmo taxativamente, lugar de Otávio Frias, lugar de João Roberto Marinho, tá certo? É na cadeia! É na cadeia, porque isso é conspiração para enganar o público, isso é um estelionato. Os caras estão vendendo o negócio e prometendo uma cobertura isenta e depois se fazem isso. Ora, leia lá o Código de Defesa do Consumidor. Esse pessoal está devendo aos seus leitores bilhões e bilhões e bilhões de reais. Prestem atenção, se tem advogados me ouvindo. Acionem esta gente. Eles não podem mais continuar impunes. Porque, veja, por que eles são contra o controle estatal da mídia? Porque não precisa. Eles fazem a censura e não quer que o governo se meta. Quer dizer, o que eles estão zangados com o governo é mal agradecido. Né? Quem disse a verdade naquele congresso lá do Instituto Milênio foi o Miro Teixeira. Veja, o dia que a verdade tem que sair pela boca do Miro Teixeira é o apocalipse, gente. Ele disse, olha, o Lula nada faz contra a mídia, de vez em quando ele fala um pouquinho mal dela, só para disfarçar aquela bajulação que ela faz em torno dele todo dia. É claro. Isso é verdade. Por exemplo, em todos esses grandes crimes que houve, a preocupação, quando ele limpar a imagem do Lula, de proteger, quando houve o caso do Mensalão, a mídia inteira assumiu que o Lula não sabia de nada. Como se fosse possível uma coisa. Isso é gozar da cara do leitor. Veja, quando houve aquele caso, o Olivério Medina, naquela festinha do PT, contou que havia trazido 5 milhões de dólares das Farc para a campanha do Lula. Isso foi investigado? Não. Aquele general da BIM, aquele generalzinho de merda, até esqueci o nome do cara, general Félix, tá certo? Sentou em cima do assunto e falou, não, isso não houve absolutamente. Bastou ele falar, a palavra do cara vale como um inquérito.
Não tem inquérito, não tem investigação jornalística, não tem nada, a coisa foi inteiramente abafada. E o pessoal da esquerda ainda se queixa de que a mídia não é suficientemente lulista. Aqui, esta semana, está o doutor Emir Sader, o nosso famoso Marquês de Sader, tá certo? E escreveu aqui um artigo sob o título A Miséria Moral de Ex-Esquerdistas. Deixa eu ver se eu acho essa porcaria aqui. Estava aqui mesmo, é tanto papel, é tanta notícia, tanta besteira que está aqui, que não está a tempo, né? E eu fico atrapalhado aqui com centenas e centenas, né, de coisas horríveis, né, de mentiras escabrosas que saem na chamada grande mídia e são pagas a peso de ouro, né? Bom, eu tenho aqui de memória. O doutor Emir Sader, o Marquês de Sader, ele diz o seguinte, ele diz, a mídia está repleta de ex-esquerdistas que venderam a sua honra, os seus ideais, a sua honra e a sua dignidade para passar para a direita. Quer dizer, ele não imagina a hipótese de que um sujeito fique contra a esquerda por idealismo, por valores, etc. Não, isso não existe. Se o cara passou por outro lado, quer dizer que foi por dinheiro, evidentemente, né? Como se o doutor Emir Sader, se não tivesse rico com o esquerdismo, né, não teria tido a tentação de mudar de lado, né? Agora, daí ele está repleto de pessoas que, tão logo abandonaram a esquerda, começaram a subir e ganhar salários, altíssimos salários na mídia. Um momento. Olha, colunistas antipetistas famosos que tem, além de mim, que ele não vai dizer que eu subi na vida, tá certo? Por virar contra a esquerda, porque eu só sofri perseguição, demissão, boicote, etc, etc. Então, o meu nome ele não vai citar, mas vamos. Eu conheço 3 articulistas que fazem sucesso na mídia falando contra o PT, né? Um é o Diogo Mainardi. O Diogo Mainardi nunca foi da esquerda, então ele não é um ex-esquerdista. Então não pode ser dele que o Marquês de Sade está falando. O segundo é o Arnaldo Jabor, que não passou para a direita, ele só ficou contra o Lula. Mas ele continua sendo de esquerda, apoiando a esquerda em tudo quanto interessa. Então também não está incluído. E o terceiro é o Reinaldo Azevedo. De fato, o Reinaldo Azevedo, ele trabalhava numa revista menor, passou a trabalhar numa revista maior, que é a Veja, naturalmente está ganhando mais na Veja do que ganhava na primeira leitura. Mas também não é o salário astronômico. Então, assim, qual é o total de articulistas? O total, num país de 180 milhões de habitantes, qual é o total de articulistas que se pode dizer que subiu na profissão após ter passado da esquerda para a direita? Um caso, que é o Reinaldo Azevedo. E se subiu e está ganhando um salário melhor, muito merecido. Ele tem feito um trabalho muito bom, tem divulgado coisas que todos os outros escondem, né? Quer dizer, agora, o doutor Emir Sader dá a impressão de que a mídia está povoada de ex-esquerdistas que estão fazendo carreira. O desgraçado se trai aqui, porque ele diz o seguinte: é certo que nos acostumamos a que grande parte dos direitistas de hoje tenham sido de esquerda ontem. O caminho inverso é muito menos comum. Mas é claro, meu filho, o pessoal que entra para a esquerda entra com 15 anos de idade, enganado por gente como vocês. Depois, quando chega aos 30, 40, começa a pensar e diz, olha a cagada que eu fiz. Esse mesmo foi o meu caso. Eu fui enganado por vocês. Foi lá dentro que eu fui ver a merda que vocês eram. Tá certo? Não só politicamente, não é? Eles estão com concepções erradas, ideias erradas. Não, nada disso. Eu fui ver que vocês são mesmo vigaristas, mentirosos, bandidos, criminosos, assassinos, traficantes. Vocês são tudo o que não presta. Se não fosse vocês, não teria narcotráfico na América Latina, porra. Narcotráfico hoje é Farc. Você, senhor Emir Sader, você é lá mesmo da diretoria da revista do Foro de São Paulo que protege a Farc. Como é que um cara que faz isso sem falar de cobrar moralidade dos outros, vai tomar no olho do seu cu, Emir Sader? Daí ele diz... primeiro, ele exclui de cara a possibilidade de que alguém possa ter passado para a direita
por idealismo ou por algum motivo moralmente relevante. Não, é só por corrupção, é só por dinheiro. Cadê o meu dinheiro, porra? Que ainda estou esperando. Que eu só levei boicote, xingamento, pé na bunda, fofoca, né? Agora, daí ele acusa que o pessoal da direita não discute as ideias que os outros têm. Não discutem, seu bosta. Vocês é que não discutem, vocês só boicotam. Né? Você pega aí, olha, você pega, por exemplo, o livro do Antônio Paim, o livro sobre o marxismo, é um sujeito que largou, a esquerda não largou, agora largou. Já antigamente, no tempo do relatório Khrushchev, o livro esplêndido do Antônio Paim, né? Sobre o marxismo. Onde é que você vai pegar um livro de um ex-direitista transformado em marxista que analisa agora as ideias da direita? Vocês não analisam, vocês escondem. Lembra daquele famoso dicionário crítico do pensamento da direita, em que vocês omitiram todos os pensadores importantes da direita e botaram no lugar dele o quê? 2 ou 3 nazistas malucos? Botaram até aquele sujeito que era pedófilo, aquele sujeito que era gay e pedófilo, que fazia um jornalzinho de merda no partido nazista. Esses vocês botaram como representativo da direita. Hã? Agora, se você procura lá o nome do Russell Kirk, não tem. Hã? Se você procura o nome do Leo Strauss, não tem. Se você procura o do Eric Wegener, não tem. Se você procura o George Bernanos, não tem. Não tem ninguém. Eles sumiram com o pensamento da direita, né? E dizem que são os outros que não discutem as suas ideias. Ora, porra! Eu assisti mais de 10 sessões do Fórum da Liberdade no Rio Grande do Sul, onde só o que se discutia eram as suas ideias, e sempre se discutia com extrema educação. Todos discutiam, exceto eu. Eu jamais serei acusado de ter sido educado com vocês. Mas os outros, né, todos direitistas, incluindo ex-esquerdistas, que iam lá falar, só analisavam as suas ideias, nunca acusavam vocês de nada. Olha, Emir Sader, daí ele diz, esses que saíram da esquerda viraram pobres diabos que vagam pelos espaços que os marinhos, os cívitas, os frias, os mesquitas lhes emprestam. O quê? Quer dizer que os marinhos, os cívitas, os frias estão abrindo espaços assim de monte para ex-esquerdistas? Cadê, seu bosta? Cadê? No Globo não tem um. Tinha um que era eu. Fui botado para fora. Tá certo? Então tem lá um esquerdista antipetista, que é o Jabor. A esquerda está cheia de antipetistas. Tá certo? É isso a única coisa que tem lá. Agora, quem ganha dinheiro mesmo lá? Luiz Fernando Veríssimo. Tá certo? É talvez o colunista mais prestigiado que tem lá. Para escrever besteira, porque o Luiz Fernando Veríssimo é um sujeito inculto, burro. Né? Agora, por ser esquerdista, qualquer sujeito que é esquerdista, esquerdismo no Brasil é currículo, meu filho. Tá aí o doutor Quartinho de Moraes. Isso ela inventou aquela história, enganou todo mundo. Né? Chegou lá na Unicamp e disse, eu fui condenado a 2 anos de cadeia por causa do assassinato do capitão Chandler. Quando foi ver, o cara não tinha participado de merda nenhuma. E daí, quando eu, baseado no que ele disse, eu acusei exatamente disso, daí ele disse, estou sendo difamado. O que é isso? Quando ele disse que ele foi condenado por causa desse crime, né? Então, é louvor. Agora, se eu digo a mesma coisa, é calúnia. Ah, vai tomar no cu, Quartinho, porra. A esquerda é mesmo assim, esse pessoal não presta. Olha, eu digo por experiência. Olha, esquerdista decente, eu estou para ver, eu durante a minha vida inteira acreditei, porque faz parte mesmo da mentalidade liberal conservadora, acreditar que a convicção política do sujeito é uma coisa e a moralidade é outra. Né? Quer dizer, portanto, pode haver pessoas de alta moralidade, né, nos dois lados. Olha, isso de fato acontece em algumas situações. Mas no Brasil, olha, esquerdista decente, porra, eu conheci esquerdista decente no meu tempo, conheci o Nabucco Caire de Brito. Né? Agora, faz muito tempo que eu não vejo nenhum. Muito tempo. Peraí, tem alguém na linha aí? Alô, quem é? Alô, Olavo, tudo bom? Sim, tudo bem, quem é? Sou Luiz Guilherme. Você também Luiz Guilherme, tudo em ordem? Tudo certinho. Eu gostaria só de transmitir ao senhor uma mensagem do professor Carlos Ramalhete,
Diga. Ele diz que ele fala que ele discorda do senhor que não houve a completa descrição da vida intelectual e da educação no Brasil, mas sim a tomada da universidade por obscurantistas burros. Eles têm a relevância, mas você não. E aí ele completa: tenho muitas diferenças de opinião com o Olavo, mas é impossível negar a sua importância. Mais ainda, seria ridículo comparar a sua influência com a de qualquer professor marxista de uma faculdade de humanas. Os alunos do Olavo não se esquecem dele nunca, enquanto do marxistóide dificilmente chegariam algum dia a admirá-lo, por mais que o bajulem e emulem em busca de sucesso acadêmico. Isso ocorre porque o Olavo educa e ensina, enquanto o outro treina papagaios. Agradeço muito ao Carlos Ramalhete essas palavras tão generosas e gentis. Muito obrigado, Carlos Ramalhete. Aqui a gente... Eu gostaria também... Eu estou fazendo um esforço para ensinar mesmo as pessoas. Ensinar não é você pegar um conteúdo pronto e meter na cabeça deles. Ensinar é equipá-los, é transmitir o legado dos equipamentos que a cultura criou para aumentar a inteligência e a capacidade de aprendizado das pessoas. Então, quer dizer, o sujeito que estuda comigo, ele não sai repetindo que nem um papagaio, ele se torna um sujeito capaz. Eu estou capacitando pessoas. E esse pessoal da universidade está incapacitando, está mutilando a inteligência. Está destruindo. Então o pessoal puxa o saco do professor, enquanto está na universidade precisa dar nota. Tá? Outro dia um aluno meu, até fiquei com vergonha, ele disse: olha, ele, meu professor lá na faculdade, é uma besta quadrada, mas eu não posso falar mal dele, porque senão eu não passo de ano. Eu digo: não é assim que se faz, não, vai lá e xinga o cara, pô. Expõe ao sujeito a vergonha pública, ele vai ficar com medo de você, ele te dá 10 pro resto da sua vida. Tá certo? Então, não pode afinar dentro dessa gente, não. Mas no Brasil está todo mundo afinando, e por causa disso eles fingem que respeitam esses professores. Mas, na verdade, eles não levam a sério o conteúdo que os caras estão falando. Né? Então, muito obrigado, Carlos Ramalhete. Nós já tivemos... Olá, gostaria de... A divergência, às vezes, tem até comigo mesmo. Oi. Olá, o Carlos Ramalhete também gostaria de convidá-lo a retornar à lista de e-mails da tradição católica. Ele também pediu para eu avisar isso, que ele gostaria de convidá-lo a fazer parte da lista de novo, porque ele adoraria voltar a discutir certos assuntos com o senhor. Ele escreveu até um comentário bastante extenso. Eu posso até me inscrever, mas esse negócio de e-mail aqui é uma catástrofe. Eu estou recebendo 700 e-mails por dia, eu não consigo. Não é que eu não consigo ler os e-mails, eu não consigo ler a lista, pô. Entendo. Assim, não, curso, está fazendo programa de rádio, ele deve ter 50 assessores lá, né? Eu tenho aqui a Leila e a Roxane que estão aqui sentadinha na minha frente me ajudando, né? Mas ela também, a Roxane tem que tomar conta da casa, a Leila estuda na universidade, então ela tem pouco tempo. Isso é tudo que eu tenho, né? Então, as coisas aqui, eu vou entrar na lista, vou entrar, mas não garanto que vou poder participar com assiduidade. Muito obrigado pelo convite, que muito me honra. Obrigado, Olavo. Até mais. Boa noite. Obrigado. Então vamos aqui em frente, aqui, ó. Olha aqui, Abílio Diniz declara apoio à candidatura de Dilma. Ô Abílio Diniz, tu não tem vergonha, tu foi sequestrado, os caras te botaram lá num buraco, do qual você escapou por milagre, e agora tu vem puxar saco desta gente, né? Antigamente isso aí se chamava covardia, adesismo, né? Puxa-saquismo, tá certo? Quer dizer, a vítima puxando o saco do seu agressor. Agora o pessoal chama de complexo de Estocolmo, né? Então tá bem, Abílio, tá bem, você é um exemplo para a humanidade, né? E depois você te escreve um livro lá, Como Ser Feliz, como não sei o que. Eu não quero ser feliz que nem você, não, porra. Esse para ser feliz é tu puxar o saco dos outros. Que felicidade você tem? Quando é 3 horas da manhã, tu te olha no espelho e te lembra que tu é um covarde, tá certo? Puxa saco dos seus agressores, você fica muito feliz com você mesmo? Eu duvido. Olha aqui, a sacanagem no Brasil é um negócio assim, eu tento explicar para os americanos, eles não entendem. Porque aqui, quando eles são enganados por total boa-fé. Daqui a pouco conto mais uma que aconteceu aqui. Mas olha aqui, o Cesare Battisti, tá certo? Já estava aí, né, para ser extraditado para a Itália. Né? Já está dizendo que ia ser extraditado. Só faltava o Lula dar lá o seu beneplácito. Porque no Brasil, assim,
o presidente tem que aprovar o que o Supremo Tribunal decide. Que o Supremo não é mais Supremo, é subalterno. O STF quer dizer subalterno Tribunal Federal, escritório de advocacia do Lula. Então eles tomam a decisão, está aqui a nossa sentença, senhor presidente, mas você só cumpre se o senhor quiser. Tá certo? Bando de puxa-saco também. Puta merda, o Brasil é assim, é o país do puxa-saco. Então, já estava lá o César Batista para ser extraditado, o que inventaram? Como o sujeito usou um documento falso para enganar a justiça, fizeram um segundo processo para ele, com o documento falso, e enquanto está rolando o segundo processo, ele não pode ser extraditado. Quer dizer, a própria filha da putice do cara é usada para protegê-lo. O diabo funciona assim, porra. Que coisa, é? Então agora o Lula não precisa, né? Porque o Lula também estava assim, naquele chove no mole. O Lula é um sujeito que ele não gosta de desagradar ninguém, ele gosta de fazer a sacanagem, tudo por trás e pela mão dos outros, para ele sair sempre bem na fita, né? Então ele estava, não dizia nem que sim, nem que não, muitas vezes pelo contrário, nesse negócio do César Batista. Agora pronto, né? Aliviaram para o presidente, ele não precisa tomar mais decisão nenhuma. O César Batista vai ficar, tá certo? Não porque foi absolvido, não porque ele mereça asilo político, mas simplesmente porque ele é pior. Além de ser um assassino, o cara é um falsário, porra. O cara é culpado de crime de falsidade ideológica, apresentou documento falso. Né? Quer dizer, ele está sendo premiado pela sua maldade, né? Por aqui, assassinato de homossexuais no Brasil, relatório anual 2009. É um negócio impressionante, mas impressionante, você dizer, em 20 anos, de 1988 até 2008, eles mataram 2.900 homossexuais no Brasil, mas não é um massacre, né? É impressionante. Quer dizer, no Brasil mora 50 mil, tem 50 mil assassinatos por ano. Né? Somando isso aí ao longo de 20 anos, né? Vai dar 1 milhão de pessoas. Ora, os gays, o pessoal do movimento gay, diz que 16% da população brasileira é gay. É muito otimismo deles, né? Ele, quando sai procurando alguém para comer, eles, olha, é difícil, viu? Difícil achar um sujeito. Sim, mas quem vai comer o Luiz Motti, porra? Olhe bem. Eu não acredito que ele seja gay, ele só diz que é. Ele é gay não praticante. Certo? Então, essa é que é a grande dificuldade dos caras. Eles se sentem discriminados. Você vê, eu já disse para vocês, identidade gay, não existe, identidade de macho e fêmea existe. Quer dizer, quando você é hétero, sua identidade erótica acompanha a sua identidade anatômica. Então ela não precisa ser enfatizada eroticamente, mas a identidade gay só existe eroticamente, não existe anatomicamente. Então o gay tem que reafirmar o seu desejo erótico 24 horas por dia, porque é uma questão de identidade. Acontece que, como a maioria não quer nem comê-los e nem dar para eles, eles se sentem discriminados. Automaticamente. Veja, quando o sujeito vê que a maior parte da população é indiferente aos seus encantos, sendo que nesses encantos eróticos reside a sua própria identidade, ele sente que é a identidade que está sendo ofendida. É um problema sério, é um sofrimento real, né? Mas não quer dizer que eles sejam discriminados mesmo, só porque eu não quero comer o sujeito, ele vai dizer, está me discriminando? Como se eu tivesse a obrigação de comer todo mundo. Né? Tem uma senhora no Rio que uma vez se ofereceu para mim, eu não quis nada com ela, né? Ela fez faz até hoje um forrobodó contra mim, falando horrores da minha pessoa, como se eu fosse obrigado a comê-la, meu Deus do céu, né? Eu aqui com a minha piroca já velha e gasta, porra, tem que sair comendo as pessoas, mas nem mulher, quanto mais o Luiz Motti, porra, né? Agora, eles se sentem discriminados porque ninguém os come, ninguém dá para eles. Se eu não vou comer o Luiz Motti, muito bem, vou dar para eles, evidentemente. Então, olha, eles dizem que no Brasil 16% são homossexuais, né? Então, 16%, se a quota de homicídios fosse proporcional, tá certo? Teria que ter morrido 160 mil gays. Morreu 2.900. E eles dizem que é uma quantia alarmante. Eu não, meu filho, alarmante é os 50 mil que acontece todo ano.
Alarmante é 1 milhão em 20 anos. 1 milhão de brasileiros. Agora, no meio desse 1 milhão de brasileiros, tem 2.900 gays, eles acham que existe violência anti-gay no país. Ora, vão ser mentirosos na puta que os pariu. Se é que foram paridos, porque os caras ali que eu não sei, né? Se alguém os pariu, se nasceram por outros meios esotéricos desconhecidos. Né? Tá aqui, olha aqui. Aqui tem um cálculo feito, né? Pelo o Bergamini, um economista. Em 2009, o Brasil pagou juros reais positivos de 12,57% ao ano e recebeu, nas aplicações das reservas, juros reais negativos de 4% ao ano. Um ganho real para o mercado financeiro internacional de 17,26% ao ano. Vocês entendem por que esse pessoal está puxando o saco do Lula, porra? Hã? Porque o Lula é capitalista para fora e comunista para dentro. Aliás, eu disse que ele ia fazer isso. Ai, meu saco. Antes do cara ser eleito, eu disse, ele vai fazer o que Lenin fez no começo da Rússia. Ele vai estrangular a oposição dentro, vai implantar um esquema de poder socialista irreversível e, ao mesmo tempo, vai puxar o saco do capitalismo internacional, que é exatamente o que fez Lenin. Eu disse que ele ia fazer isso e o filho da puta está fazendo isso. Olha aí, os caras estão ganhando juros de 17,26% ao ano. Ora, isso é muito dinheiro. Se você pega uma grande firma, uma grande empresa, a Microsoft, qual é o lucro da Microsoft no ano? Quando é 2%, eles fazem festa. Agora esse banqueiro vai lá no Brasil, tira 17,26 por ano. O que ele vai dizer do Lula? O Lula é um grande democrata, o Lula é maravilhoso. Pô, até eu diria, me dá aí 17,26% ao ano, você vai ver. Eu falo bem de você, da sua mãe, da sua avó, da sua tia, porra. Né? Agora, não percam essa série de artigos que o Reinaldo Azevedo está fazendo sobre esse caso do Banco Op, onde tem uma roubalheira que deixa assim, ele fazer corar o mensalão. O mensalão virou uma titiga de galinha perto disso aí. E tem assassinato envolvido. Até porque eles pensaram, veja, para eles matar pessoas, ora, o que fazia essa turma Dilma, Partido de Moraes? Então, eles estavam lá em organização, uma organização terrorista existe para quê? Para praticar jardinagem? Será que é isso? Para jogar futebol de botão? Não, uma organização terrorista existe, por definição, para matar pessoas. Então, matar pessoas para essa gente é merda. Olha só. Agora, aqui, veja que coisa. O pessoal andou vasculhando aqui o anuário do Columbia College, onde o Obama diz que estudou. College aqui são os 2 primeiros anos da faculdade. Isso é um curso que é, vamos dizer, um curso preparatório, que é mais ou menos igual para quem vai seguir depois o restante da carreira universitária. Quer dizer, a especialização universitária só ocorre a partir do 3º ano. Então, essa aqui é a diferença. College, então é o começo da universidade e depois university. Né? E o Obama está lá no currículo dele que ele estudou no Columbia College. E os caras foram ver no anuário do Columbia College, não consta o nome de Obama nenhum. Não só não consta, como não tinha nenhum aluno da época que se lembrasse de Obama nenhum. Eu falei, que raio é isso? Daí descobri, tem um outro negócio, uma outra parte do Columbia que se chama General Studies. General Studies é para alunos fujões que largaram o curso e voltam, essa é a primeira categoria. Né? Não conta que o Obama seja um deles, que ele tenha frequentado 2 vezes o Columbia College. É cara que foge da escola aos 18 anos e volta aos 40. Não é o caso do Obama. Segundo, é para filhos e esposas de funcionários, que o Obama não é. E terceiro, é para estudantes estrangeiros com poucas qualificações. Só sobrou isso. Todo mundo sabe que a história do Obama é uma sucessão de mentiras, assim, perto dos quais, vamos dizer, o Al Gore vira a Madre Teresa de Calcutá, tá certo?
Então agora apareceu mais essa, o nome do cara não está no anuário do Columba College, então ele só pode ter ido no General Studies. Se ele for no General Studies, então, ou ele é um ex-aluno que voltou, coisa que não é, ou ele é filho ou esposa, ou marido de funcionário, que ele também não é, ou terceiro, ele é um estudante estrangeiro com poucas qualificações. O garoto chegou na Indonésia com nota zero em tudo e entrou no General Studies. Olha aqui, vocês têm que acompanhar, vão no YouTube e procurem, escrevam Nigel, Nigel Farage, Farage. Nigel Farage é um deputado inglês na União Europeia que fala tudo que os caras não querem ouvir. Ele faz discursos horríveis, porra. Né? Ele pegou lá o presidente da União Europeia, o tal do Rampuí, e falou: escuta, mas quem é você? Você surgiu do nada, ninguém sabe quem é você, de onde você surgiu, ninguém te elegeu. De repente você aparece presidente da União Europeia com um salário maior que o Obama. Pelo amor de Deus, não explique quem você é, porra. Né? E assim vai, não perca, tem uma série de discursos. Nigel Farage, o cara é de uma coragem, de uma cara de pau. Ele é tão bom como Daniel Hannan. Daniel Hannan também fala. Daniel Hannan, Hannann. É outro deputado lá no Parlamento Europeu. Não percam os discursos desses camaradas. Agora, alguém me escreve aqui que é possível, a partir dessas lideranças, que o Reino Unido acabe se separando da União Europeia. Eu digo, não, isso não é impossível, não. Porque essa turma da União Europeia é o seguinte: eles legislam coisas que as populações da Europa não ficam nem sabendo. De repente tem uma lei que ninguém sabe de onde surgiu, veio da União Europeia, e daí se surge algum bafafá, eles fazem um plebiscito, fazem um referendo. Bom, daí o referendo responde não. Ah, daí não serve, eles fazem outro referendo. Não. Outro referendo. Não. Depois de 10 referendos, sim. Ah, o sim fica definitivo. Puta merda! E daí a União Europeia é um bando de gangster, porra. Outro cara que vocês não podem perder é o Lord Christopher Monckton, que é o sujeito que esculhambou com essa teoria do aquecimento global, mostrando uma completa falsificação de dados. Porque se pega a história da temperatura, né, no Ocidente, o máximo de temperatura que teve foi durante a Idade Média. Depois baixou, veio baixando, e agora subiu um pouquinho, menos de 10% do que subiu na Idade Média. O que os caras fizeram? Eles sumiram com essa etapa da Idade Média, eles cortaram, né? Quando vocês fizeram uma tira de papel, né? Você corta aquele pedaço onde tem o gráfico assinala o máximo e emenda os dois mínimos, né? Então dá a impressão que sempre a temperatura foi baixinha e agora está subindo. Então, Lord Christopher Monckton, Monckton, Monckton. Ai. Agora está aqui, então, um juiz espanhol, né? Está acusando aí saiu até no UOL. Veja você, de vez em quando sai umas coisinhas também, mas sai uma vez, gente. Não é cobertura, né? Eles noticiam uma vez e depois esquece, como se aquilo não fosse um não acontecimento. Né? Está acusando o Gustavo de colaborar com o grupo separatista basco ETA. E também, é claro, com as Farc. Bom, com as Farc nós já sabemos aqui, né? Mas ao mesmo tempo, né, esse pessoal é tudo protegido ali pelo governo do Zapatero, né? Então, outro dia, o ex-comandante da Revolução Cubana, Uber Matos Benítez, foi um daqueles que foram lá na Serra Maestra com Fidel Castro, né? Como aconteceu com todos os primeiros líderes, uns estão na cadeia, outros estão no cemitério, outros estão no exílio. Em Cuba não sobrou mais ninguém, só sobrou Fidel e Raul Castro. Né? Então o Uber Matos diz o seguinte, que a ditadura lá em Cuba, ela está para cair. E quando cair, o que vão fazer os filhos da puta? Vão tudo para a Espanha ser protegidos pelo Zapatero. Eu acho isso muito provável. Né? Agora aqui,
saiu um artigo muito interessante no Natural News, naturalnews.com. Um senhor chamado Mike Adams, que é o editor do Natural News, ele observa assim, o número imenso de condutas banais humanas que agora estão recebendo classificações médicas e são tratadas como doenças. Né? Por exemplo, atualmente tem a síndrome da oposição desafiadora. Né? Oppositional Defiant Disorder. Ou seja, por exemplo, você se recusa a tomar uma vacina, você já entra na síndrome da oposição desafiadora, você está doente. Ou seja, todas as condutas que eles não gostam são chamadas de doença. Agora, que eles gostam, por você não querer tomar uma vacina é doença. Agora, se você querer dar o cu, é inteiramente normal. Dar ou comer o cu. Que nem o Lula, que disse que queria comer o cu do outro lá na prisão. E só não fez porque o cara começou a dar um soco nele. Se não, meu filho... puta vida. É que o cara tava dormindo, acordou. O que tá fazendo aí em cima? Sai daí, pá, pá, pá. Começou a socar o Lula. Daí o Lula ficou chocado com aquela agressividade, né? Quando você viu, só porque eu queria comer o seu cu, né? É que é impressionante. Então, se você não quer tomar uma vacina, você é enquadrado na medicina, né? E você pode ser obrigado, às vezes, a tratamento. Tratamento de, como é que se diz? Reestruturação de sensibilidade, né? Então, por exemplo, uma criança ela está triste, não é tristeza mais, né? É síndrome de desregulação temperamental com disforia. É complicado o negócio, né? O garoto tá lá com o saco cheio porque o time dele perdeu, alguma coisa assim, pronto, já tá com síndrome não sei do que. Né? Agora, cigarro é uma doença medonha. Fumar maconha, tomar pico, tomar crack, não, isso é normal. Né? Então você vê que tudo isso aí, às vezes as pessoas podem rir das coisas, mas não, esse negócio é tudo planejado, gente. Isso é engenharia comportamental, quer dizer, você vai criar um novo padrão de condutas louvadas e de condutas condenadas. Vai mudar a moralidade inteira. Tá certo? De modo que, se você está lá no boteco onde serve maconha, na Holanda, você puxa um cigarro de tabaco, você vai preso, porra. Né? Vai ser assim, meu filho. Né? Tá aí o seu Fernando Henrique, né, que está pregando liberação da maconha, né? Diz, e por que não a liberação do tabaco? Que a gente já fumava. Veja, tabaco entrou na história do Ocidente por volta de 1500. Quer dizer, é um hábito que já tem 5 séculos espalhado por toda a humanidade. Tá certo? Então você vai criminalizar esse e você vai liberar um outro que surgiu a partir dos anos 50, 60. Droga, antigamente, era uma coisa assim só para uma elite muito escondida. Ou então, era elite lá de cima, gente muito rica, ou então, favelado. Só esses dois consumiam droga. A coisa se espalhou na classe média a partir dos anos 60, 70. Então, quer dizer, o novo vício, né, vai ser permitido e protegido pelo Estado. Quer dizer, as Farc vão virar uma companhia capitalista legalizada, decente. Né? Agora, aqui tem cidade, meu filho, que se você puxar um cigarro sem acendê-lo, você vai pra cana. Né? Restaurante aqui você não pode mais fumar. Então eu não vou mais em restaurante, eu só vou em clubes de fumantes. Que tem restaurante. Enquanto não proibir o clube também. Daí eu não saio mais de casa. Olha, aqui tem uma carta que está circulando pela internet, assinada pelo Major Frederico Ramos Pereira. Procura isso aqui, deixa eu ver, acho o site onde está o negócio, porque é muito comprido. 46, 17 sumiu. Puta merda. Né? Não tem o site, mas acho que se você botar no Google vai aparecer Major Frederico Ramos Pereira. Ele está mostrando o que sente a verdadeira oficialidade das nossas Forças Armadas, que está sendo oprimido por comandantes vagabundos e puxa-saco. Tá certo?
Aqui, ó, isso que eu estava falando antes. Né? Filho do fundador do Hamas, não é do Al-Qaeda, do Hamas, era espião israelense. Né? Aqui, saiu no blog.beliefnet.com. Né? Agora aqui o senador John Edwards, que foi cogitado até, é um dos heróizinhos do Partido Democrata, né, já está para ser indiciado por uso de campanhas de fundos para melhorar o padrão de vida da sua amante. Ele não só tem uma amante, como dava dinheiro da campanha para a mulher. Esse era o cara que os caras queriam transformar em presidente da República. Se bem que esse, comparado com o Obama, John Edwards, comparado com o Obama, meu Deus do céu, é São Francisco de Assis. Aqui o Reinaldo Azevedo falando das cotas raciais. A reportagem intelectual jornalisticamente criminosa. Não, materialmente criminosa. No mínimo, delito contra. Eu acho que isso é estelionato, está enganando a população, né? Está vendendo papel pintado dizendo que é jornalista. Agora, olha que não pode falar do novos segredos sobre o agente duplo que enganou a CIA. O que é você enganar a CIA? Um monte de gente enganou a CIA, pô. Enganou a CIA, enganou a KGB. Agora, o filho do fundador da organização ser espião, pô, aí é brabo o negócio, hein? Agora, o pessoal do aquecimento global diz que está preparando uma revanche, porque eles foram totalmente desmoralizados, né? Então agora eles estão querendo lançar uma campanha para desmoralizar os seus acusadores, mas acho que agora é tarde, agora não vai dar, ninguém mais vai acreditar em vocês, pô. Não tem mais jeito. O Al Gore já foi para ganhar um prêmio de filme de ficção científica, né? E pronto. Vamos ver o que mais temos aqui. Já tem mais algumas noticinhas. Ah, outra coisa aqui tem, olha, saiu no Warnet dele. É um negócio impressionante. Quer dizer, se você, por exemplo, é contra o aborto, ou você é contra o casamento gay, você vai entrar num cadastro federal. E daí será entregue ao movimento gay para ir perturbar a sua vida. Essa lei está correndo aí, ó. Não é lei, está em discussão na Suprema Corte. Ou seja, você tem que se cadastrar. Para você ter certas opiniões, você tem que ser cadastrado, meu filho. Os outros não. Os outros ninguém sabe o que é. Pode protestar anonimamente. Né? Mas se você é contra os mandamentos sacrossantos da nova ordem mundial, você vai ser cadastrado. Meu Deus do céu. E agora também no Warnet dele eu leio que no Paquistão, um sujeito cristão está sofrendo um processo que ele pode pegar 20 anos de cadeia porque ele tocou num Corão sem lavar as mãos. Peraí, lavar as mãos para tocar no Corão é uma obrigação do muçulmano, é uma obrigação relógio do muçulmano. Né? Então, se tem na livraria, pega uma livraria qualquer, você está vendendo o Corão. Né? Ele vai obrigar, cada visitante que entra lá, ele vai obrigar a lavar a mão para pegar o Corão? Não faz o menor sentido. Então quer dizer que se essa obrigação do muçulmano é universalizada, todo mundo é obrigado a cumprir, então vai ter que botar metade do mundo na cadeia. Quem quer que tenha olhado um exemplar do Corão numa livraria, sem lavar as mãos, tem que ir para cana. Já estão cada vez mais loucos, meu Deus do céu. Então, diz que o negócio da situação dos cristãos no Paquistão está realmente brava, tá entendendo? Não é no Paquistão, Nigéria, tudo quanto é lugar, está aberta a temporada de caça, né? Aos cristãos. E o pessoal que realmente, olha, isso aí não é uma discussão de ideias, não pode ter uma divergência política entre pessoas educadas. Isso aí, os caras, bicho, eles são o homem da machadinha, tá entendendo? Né? Eles são o cara ele filme do pesadelo, é o Freddy Krueger que está aí à solta. Se ele não tomar uma providência, o negócio vai ser bravo. Né? Então, por enquanto, eu acho que é isso aí. Então, até a semana que vem e muito obrigado.